Olá, está no ar mais uma edição do Pauta Aberta. Na última semana de maio de 2016, um caso de estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro tomou conta da imprensa. O crime teve grande repercussão e a polêmica começou nas redes sociais, onde alguns dos envolvidos divulgaram vídeos e fotos da menor desacordada. O movimento feminista começou a replicar o acontecimento e, graças a isso, o crime passou a ser investigado. Apesar de ter horrorizado boa parte da população, pouco se fala sobre a cultura do estupro, que permite e torna banal a violência física e psicológica contra a mulher. Para falar sobre a cultura do estupro, recebemos Ruth Alonso, presidente da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares e advogada. Olá, Ruth, muito obrigada pela sua participação. Vamos ver agora como a cultura do estupro é disseminada e naturalizada na mídia com a reportagem de Thaís Cruz. Estupro pode ser definido como qualquer ato sexual sem consentimento de uma das pessoas envolvidas. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Mas a violência física é a última consequência de uma série de violências simbólicas enfrentadas diariamente pelas mulheres. E como essa violência simbólica, que acontece de forma sutil e naturalizada, se manifesta? Nas propagandas de cerveja que utilizam o corpo da mulher como objeto, em cenas de novela onde o sexo forçado é romantizado, em piadas como "mulher feia deveria agradecer por ser estuprada", e nas frases "com essa roupa tava pedindo", ou "mulher que quer respeito se dá o respeito". Essas situações são exemplos de como a cultura do estupro está presente no nosso cotidiano e muitas vezes é aceito como um comportamento natural e normal. De acordo com o IPEA de 2014, mais de 50 mil casos de estupro acontecem por ano no Brasil. E só 10% desses crimes são denunciados, pois no momento da denúncia as vítimas são culpabilizadas e têm a sua intimidade violada. Não é para menos, o estupro é o único crime em que a vítima precisa provar que não é culpada e se submetem a perícias e diversos depoimentos de como a violência aconteceu. Além disso, todo esse processo geralmente é acompanhado por profissionais homens, o que o torna a denúncia ainda mais constrangedora e traumática. A cultura do estupro só se reproduz em uma sociedade machista. É comprovado cientificamente que o estupro não é praticado para satisfazer desejos sexuais, mas sim um desejo psicológico do homem de exercer o seu papel de dominação sobre mulheres ou crianças. Em 60% dos casos, a violência sexual vem de alguém próximo à vítima, ou seja, estupradores não são doentes, são homens comuns, pais de família, namorados, tios, padrastos, pessoas normais. Esses homens se assemelham em um ponto. Foram incentivados desde criança a serem homens de verdade, pegadores e viris, e a acreditarem que o corpo da mulher é um produto disponível para a satisfação de seus desejos. O que é a cultura do estupro e como ela se manifesta e o que garante a sua permanência na sociedade? Quando a gente analisa, né, esse caso que você trouxe, né, do caso do estupro da garota lá no Rio de Janeiro, e que os envolvidos eles se sentem super tranquilos para poder postar a violência, né, e o crime que eles cometeram na mídia, né, na rede social, isso quer dizer que eles se sentem protegidos por alguma coisa, né? Tem aí num imaginário coletivo uma coisa que respalda essa ação. Então a gente poderia falar que sim, essa é uma, né, a gente está diante da cultura do estupro, né? Houve uma violação do corpo de uma garota por 33 caras e está tudo bem. Eles compartilharam aquele momento e depois, não bastasse isso, eles compartilharam também na rede social quase que como, né, um feito, um troféu. Então não há nenhuma... Com essa atitude, né, demonstra que não existe nenhuma reprovação do estupro, dessa violação do corpo, né? E, então, assim, está inserido, quando você pensa que o estupro está inserido no nosso cotidiano, e a gente pode pensar, é lógico, posso pensar numa lógica do sistema prisional, que é quase que, né, naturalizado que toda a pessoa que entrar ali, ela vai sofrer uma violência sexual. Então, a gente pensa que, sim, que está nessa lógica. Então, está ok, né? O estupro ele é permitido. Se a gente pensa nas travestis, transexuais, também a gente pensa que esses corpos são violáveis. Então, tem uns corpos que há uma permissividade,
né, para que eles possam ser violados. E não há quase como uma reprimenda a isso, né? Em nenhum momento a pessoa entende que isso é algo que possa causar um mal, que possa ser reprovado, né, na sociedade. E pensando nessa questão de alguns corpos serem violáveis e outros não, como é que você consegue, não sei se você conseguiria explicar, mas essa lógica, né? Porque alguns corpos podem, outros não, e como é que funciona mais ou menos esse pensamento? Como é que a gente poderia explicar? A gente parte de uma questão de desigualdade. Então, há um ser que entende que todos os demais que não sejam ele e o que ele entende como iguais a ele seriam inferiores e, portanto, passíveis de uma violação. Quando a gente pensa, por exemplo, né, homens gays que sofrem violência também. Então, existe um padrão aí, né, sei lá, que a gente comumente diz, né, um homem branco, hétero, né, cristão, cis, que seria quase que esse padrão que ele é quem dita ali, né? É o padrão de tudo que está para além dele seria inferior. Então, todos esses outros corpos podem ser passíveis de violação, né? Os idosos, as crianças, as mulheres, né? As mulheres negras, enfim. Uhum. E a cultura do estupro, ela está, de certa forma, relacionada à educação que a gente dá para as nossas crianças? Com certeza, né? Quando você tem os papéis definidos, né? Dentro os papéis de gênero ali definidos, né? Então a menina ela já é ensinada desde pequenininha, né? Depois de ter identificado ali, é menina, nasceu, né? Ela vem ao mundo e você já tem uma coisa, né? Senta com a perninha fechada, não fica sensualizando, essa roupinha curtinha, esse batom, e o menino não, ele é né? Tem ditados como, né, segura as suas cabras que meu bode está solto. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, naturalizando que ele tem permissividade para tocar e invadir todas as pessoas que não sejam ele ali, né? Então, cuidem das suas filhas, porque o meu macho ele está aqui, né? Então, sim, essa educação, a gente não discutir gênero na escola, não é promover a homossexualidade compulsória, a travestilidade compulsória, né? É muito pelo contrário. É a gente tentar discutir essas desigualdades que legitimam e corroboram com esse imaginário de que eu posso, né? Esse homem em si, ele pode violar os corpos de quem não é ele, né? E pensando nessa questão do ensino de gênero nas escolas, você acha que auxiliaria na diminuição dessas desigualdades? Porque você tem, por um lado, a educação que teria, né, tentar diminuir essas desigualdades, mas, por outro, você tem os pais, você tem uma educação que é informal e que pode carrega todo esse estereótipo que ainda é muito presente na sociedade. Você acha que ajudaria de alguma forma? Sim. Isso geraria, né, se a escola ela apresenta uma alternativa, então a gente já tem uma possibilidade de pensar diferente. Agora, se a escola corrobora com esse imaginário de que a mulher é inferior, de que a mulher ela tem que ficar restrita ao espaço privado, né, de que a mulher ela não pode sair na rua porque ou se ela aconteceu alguma violência, foi o tamanho da saia dela, foi o horário que ela estava andando na rua, a bebida que ela bebeu, sei lá, qualquer coisa. Então, a responsabilidade pela violência sofrida é da vítima, né? É dessa mulher, é dessa pessoa que sofreu ali a violência. Então, por óbvio, a escola ela tem um papel importante para apresentar alternativas, né? E para, a partir daí, as pessoas poderem, as crianças, adolescentes, construírem também uma possibilidade diferente do que está posto. Nessa escola, a gente não fala, né? A gente continua, né, nessa tônica que a gente tem rumado aí do cerceamento da discussão, é você potencializar que sim, né, os homens eles têm um direito sobre tudo e todos e que a gente tem que sempre pedir permissão. E aí eu estou lembrando de uma matéria que eu acabei de ler, mas sobre a questão do estupro coletivo que aconteceu lá na Índia alguns anos atrás, né? Do quanto você acaba tendo esse imaginário de que não, a mulher ela sofreu o estupro para discipliná-la, né? Ela estava fazendo ali, questionando o papel natural dela enquanto mulher. Como que ela vai estudar uma carreira universitária? Como que ela vai desafiar ou questionar que ela não vai chegar em casa, lavar a roupa, fazer a comida, cuidar dos filhos, né? E que há uma proposta de que isso seja feito por ambas as pessoas ou por todas as pessoas que residem ali, né? Uhum.
E você vê uma perspectiva de mudança nessa questão do ensinamento de gênero nas escolas, no atual cenário político? Então, no atual cenário político, né, imaginando que a gente está quase que falando aí de uma extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? A pessoa que assume, né, a secretaria é uma pessoa que não tem afinidade alguma com as pautas feministas, né? Diante desse cenário, na verdade, é cenário tenebroso. Eu acho que a gente ruma às trevas, né? Então, a Santa Inquisição vai ser pouco para o que a gente vai viver. Mas não dá para dizer que a gente, né, pode cortar os pulsos e acabou. Entendo que é a subversão. Então, o cotidiano, as pessoas que estão inseridas, os professores, as professoras que estão no cotidiano, de apresentarem essas alternativas. A gente sabe que sempre, ao longo da história, por mais que houvesse censura, né, sempre dá-se um jeito de buscar uma brecha, né, nisso. Então, eu acho que vai ser da resistência mesmo. Então, a gente talvez consiga vislumbrar o horizonte pela resistência. A resistência de quem já está fazendo isso, né? De quem se incomoda e de quem não vai temer. De acordo com a pesquisa realizada no IPEA em 2014, há uma estimativa de que ocorrem mais de 500 mil estupros por ano no Brasil e que só 10% deles são denunciados. E desses crimes, 70% são cometidos por parentes e por pessoas próximas da vítima. E em casos que envolvem crianças e adolescentes, 24% dos agressores são os próprios pais ou padrastos. Mesmo com todos esses dados, as pessoas têm no imaginário que o estuprador é um monstro, que é uma pessoa horrorosa, horrível. E a que você atribui esse tipo de pensamento? É muito mais fácil eu lidar com algo que eu digo que é o outro, né? E esse outro, ele tem que ser esse cara do beco, né? Da rua escura, do matagal. Então, é mais fácil imaginar que um crime que é abominável, né? Imaginar que é o pesadelo de toda mulher, esse crime, ele é praticado por um outro. Ele não vai estar no cenário ali de refúgio, né? De abrigamento, que seria, né, o meu lar, né? O lar, essa coisa que acolhe, né? O lar acaba sendo um dos lugares mais perigosos para as mulheres, né? Quando a gente pensa também, por exemplo, em violência doméstica, em violência contra a mulher, elas sofrem dentro de casa isso, né? Então é interessante você vender isso, porque também você trabalha com o imaginário de que o que acontece dentro de casa não é crime. Né? O crime é se você for abordada na rua e sofrer um estupro. O que está dentro de casa é quase que há uma permissividade. Né? E aí, quando a gente pensa nessa propriedade, né? Então, né, o homem, o pai, o avô, o patriarca ali, ele tem essa posse, né, esse direito sobre os corpos que residem ali. Então, aí você meio que traz uma leveza para esse crime abominável, né? E falando, não, mas como é que eu vou denunciar se ele é o pai, é o provedor? Né? Então, não tem nada a ver. E aí a gente trabalha né, suaviza esse cenário que é isso, é uma violência sexual, né? E geralmente acontece dentro de casa. Na lei, quais ações são consideradas estupros? Se uma pessoa é maior de 18 anos e ela não consentiu qualquer toque, a relação sexual em si, mas qualquer toque no seu corpo seria, né, considerado estupro. Se a gente está falando de pessoas menores de 14 anos, então tudo e qualquer coisa, não existe consentimento, não há possibilidade nem do consentimento. Né? Qualquer toque com o intuito sexual é considerado estupro. Né? Até pensar uma coisa simples, né? As pessoas ali sendo adultas, para essa situação, elas consentem, né? Elas estão de acordo, ambas estão de acordo, e é uma manifestação positiva de vontade, não é o silêncio. Né? O calar-se não quer dizer que eu estou consentindo. Então, é uma manifestação positiva e que essa manifestação até iniciou ali a relação. E eu disse não, né? No momento que se iniciou, se der sequência, tudo que der sequência ao meu não é estupro. Ainda que eu esteja desnuda, ainda que eu esteja me relacionando, né, tendo a relação sexual, mas já deixou de ter o consentimento. O consentimento ele é passivo de ser retirado a qualquer momento. Ok. O Pauta Aberta volta daqui a pouco com mais reflexões sobre a cultura da violência contra a mulher no Brasil.
estamos de volta com Pauta Aberta, que fala hoje sobre cultura do estupro com Ruth Alonso, presidente da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora do curso Promotoras Legais Populares e advogada. Ruth, pensando no caso do estupro coletivo no Rio, muitas pessoas, inclusive mulheres, questionaram dizendo que a culpa era da vítima, que a culpa era da roupa que ela estava usando, que ela não tinha que estar na rua na hora que ela estava. E o movimento feminista, nesses casos, sempre vem com a frase de a culpa nunca é da vítima. Esse julgamento constante da moral da mulher faz parte da cultura do estupro? E essa culpabilização da vítima dificulta no momento de fazer a denúncia? Sim, né? É imaginar que se eu retiro, né, do agressor a responsabilidade pela atitude dele, eu vou lançar sobre alguém. E é muito mais fácil lançar sobre a vítima, né? E aí na verdade, quando a gente tem essa argumentação, estou querendo dizer que o homem ele não tem como resistir, né? Ele é um ser extremamente biológico, né? Instintivo, e por isso ele não tem como se controlar diante de uma mulher, enfim, diante de uma saia curta. Mas, por óbvio, isso só endossa essa cultura de estupro, né? Senão a gente diria, bom, né? Realmente ele sofre esses estímulos visuais, então as mulheres que andam com burca, né? As mulheres X, Y, Z não sofreriam estupro, e não é isso. A gente tem que falar de alteração dessa cultura de estupro, né? Não é a castração química, porque esses homens eles têm de ser responsabilizados. Não é um fator externo, né? Não é a biologia que transcende, né? Que é mais poderosa do que eles, né? É uma questão do respeito pelo espaço do outro, o respeito pelo corpo do outro, né? O meu corpo é meu e são as minhas regras, né? Vai ter acesso quem eu determino, quem eu permito que tenha acesso a ele. E aí, por óbvio, né, as mulheres, a gente está inserida nessa sociedade e a gente reproduz muito disso e a gente acaba também julgando essa, né, outra companheira que passou por isso um pouco também para lançar luz, né, sobre uma outra pessoa e tirar de eu poder ser alvo disso também, né? E até porque é muito comum, né, pra gente. A gente escuta isso desde que a gente nasceu, então a gente acaba reproduzindo, né? Sim, e é uma maneira de você dizer, também dividir um pouco a sociedade, né? Aí você tem aquelas mulheres que andam na linha, né, que seriam as belas recatadas e do lar, né? Então essa mulher As para casar, né? as para casar, que ela nunca estaria inserida nesse contexto de uma possível vítima de uma violação do beco, né? Imagina aquele, né, o agressor ali do beco, porque ela não bebe, porque ela não vai sair de roupa curta, porque ela não vai sair em horários que ela não deve de estar, né, na rua, porque ela vai corresponder às expectativas dessa construção de gênero, né? Porque ela é hétero, porque ela é cis, né? Exatamente. Então ela está dentro do padrão, né? Porque ela é branca também, né? Imaginar que as mulheres negras né, elas historicamente, né, e aí a gente pensando como é que se deu a origem da nossa sociedade brasileira, que a gente se originou do estupro, né, o estupro das mulheres negras que, né, vieram aqui para serem escravizadas, das indígenas e de outras mulheres. Uma das formas de a gente pensar, né, de como combater isso é fazer revisitar isso tudo, revisitar a nossa história e revisitar de que forma que se dá isso, de você hierarquizar as pessoas, né? Então, aquilo que eu já tinha falado no início dos corpos violáveis, né? Então, quando de repente você entende que não, esse outro ele não é o outro distante, né? Sou eu posso estar nessa situação. Então, não é a saia que vai me colocar ali, né? Eu fico pensando quando você tem um cometimento de outros tipos de crime, por exemplo, o roubo de um carro, você nunca vai falar que a vítima ela é culpada pelo roubo do carro, né? Se eu chegar numa delegacia e falar de um roubo de um carro, ele vai ser questionado, ele vai ser investigado. Mas se eu falar que eu sofri um estupro, provavelmente vão começar a me questionar. Onde você estava, que roupa que você estava, com quem você estava. Nesse caso, a gente trouxe dados do IPEA sobre essas questões essas mulheres que já foram violadas, mas a gente não tem dados a respeito do estupro de mulheres lésbicas, né, do estupro corretivo. E você acredita que seja porque é mais uma forma de você, no momento da denúncia, é mais uma forma de você ser violentada? Porque na hora que a mulher falar que ela é lésbica, acaba tornando passível, né? O corpo torna-se violável e aí você pode dar permissão, não sei. Você acha que tem alguma relação? Sim, eu acho que assim, né, a gente constrói já que existe uma subnotificação dos estupros.
Aí, quando a mulher ela decide ir até a delegacia, né, e fazer esse relato lá, ela precisaria de um espaço de acolhimento adequado para que ela se sentisse confortável para relatar e até mesmo relatar a motivação desse estupro, né? Só que a delegacia não é esse ambiente, né? É um ambiente violador de direitos. Geralmente as mulheres, né, são até desincentivadas a registrarem a ocorrência. Então, assim, você já pensa na subnotificação, pensa em todo o preconceito, né, ela por ser lésbica, ou, por exemplo, os homens trans também, ou as travestis, ou as mulheres transexuais. Elas não vão achar que aquele espaço que vai garantir os direitos delas, né? A imprensa, ela noticiou muito esse caso, mas a maior parte dos estupros, eles ganham no máximo uma nota em portais de notícia online, né? E pensando na quantidade de casos que não são denunciados e essa falta de interesse na mídia sobre o assunto, qual a importância do movimento feminista ter conseguido ampliar a sua voz e a sua força na internet? A partir do momento que a gente fala sobre isso, né, ele começa a se tornar também real. Né, ele começa a se aproximar um pouco mais de nós. E aí a gente começa a pensar que as narrativas, né, não é daquela mulher que é aquela nota, né, que ninguém talvez sabia, conhecia, ou que a gente já começa a desconstruir, não, mas ela estava lá no lugar errado e tal. De repente, essa narrativa, né, o movimento ele abrir e começar a fazer algumas campanhas, né, com hashtag, coisas assim, fazem com que também as mulheres tomemos, né, as pessoas que passaram por isso, consciência de que aquilo que eu vivi não era natural. Não estava ok, né? Eu ser tocada pelo meu padrasto, não estava ok, né? O vizinho vir aqui e ficar, né, me assediando. E aí, de repente, existe isso de você identificar que aquilo era uma violência, né? E falar sobre isso. E você acredita que todo homem é um potencial estuprador? Acho que não dá para a gente partir, talvez, dessa lógica, né? Nesse cenário atual, com essa educação que a gente tem, provavelmente. É imaginar que, né, se ele é o produto da nossa sociedade, e uma sociedade que entende que a mulher ela não tem direito a dizer não, e quando ela diz não, ela está, na verdade, querendo dizer sim, e se eu tenho de insistir para conseguir esse sim ou não, eu tenho que só insistir. Né? Aí sim, mas eu também acho que se a gente parte por aí, eu vou, na verdade, dar as mãos a essa lógica biologizante, do instinto, né? Então, não dá para dizer que sim, todo homem é um potencial agressor, né? Eu acho que todo homem, ele tem a possibilidade de ser responsável por suas atitudes e de refletir sobre as suas atitudes e de discernir o que ele vai fazer diante de uma situação. Não é porque a menina está bêbada numa festa que esse corpo está, né, permitindo ali ele ter acesso. Né? Então, ele pode sim, e ele deve sim agir e se responsabilizar por aquela situação. Né? Então, acho que não dá para partir dessa lógica, sabe? De todo homem é um potencial. Porque senão eu também vou partir de que toda mulher é uma potencial vítima. Né? E aí também a gente incorre em uma coisa que a gente não quer. Não, nós mulheres aqui estamos para fazer resistência, para também nos opor e fazer um enfrentamento. E o fortalecimento umas das outras. O que a gente tem que mudar é isso. O que está posto aí, essa cultura que está posta, e constantemente falar. Mas não dá para estancar as posições. Né? Tá, e para finalizar, a solução é a educação? Eu não gosto de respostas únicas. Então, eu não vou dizer que é a solução, mas eu diria que a educação é uma das possibilidades ou das alternativas que a gente tem para fazer um enfrentamento. Para além da educação, a gente vai precisar de outros meios também, talvez, né? E aí penso na responsabilização, a gente tem que pensar, né, o acesso à saúde, está tudo inserido nisso? Se eu for pensar na educação lato sensu, sim. Mas eu diria que isso é uma das alternativas. Mas eu acho que a gente tem que partir disso, de uma junção de esforços, né? Passando pela responsabilização. Acho que a gente teve o nosso país ele se alicerça também numa cultura cristã, que sempre é um outro que é responsável pela minha vida, é um outro que é o destino, foi Deus quem quis. Então, nunca você trabalha na responsabilização dos seus atos. Né? Então, eu acho que a gente tem que mudar isso.
né? De que forma que eu me torno sujeito da minha vida, protagonista da minha vida, e que se houve estupro não é porque eu estava embriagado, não é porque eu estava sob efeito de alguma outra droga, mas sim porque eu fiz aquilo, né? Porque eu entendo que aquele corpo é violável. Então, assim, eu acho que a educação é uma das possibilidades. Está aí no leque de alternativas para a gente utilizar. Muito obrigada, Ruth, pela participação e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. No programa de hoje, conversamos com Ruth Alonso, presidente da União de Mulheres de São Paulo, advogada e coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares sobre Cultura do Estupro. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as próximas edições.